Continuando a aula 13, motores a combustão interna, a parte de manutenção em motores, ela, ela possui, então, a mesma forma como é tratada lá na disciplina de manutenções, que ela tem três tipos básicos, né, que são diferentes e, e, e as preventivas são as que mais são executadas em relação aos motores. Bom, por quê? Porque os fabricantes eles indicam qual que é o período máximo para a utilização daquele componente sem substituí-lo. Então, ele indica ou por tempo ou por quilometragem. Muitas vezes, ele possui os dois períodos, tá bem? Mas comercialmente se trata do que mais ocorre. Então, um exemplo é o óleo lubrificante, que muitas vezes é só indicado a quilometragem. Então, para ser feita a troca do óleo lubrificante, tem que ser a cada 10.000 quilômetros. Mas imaginem a seguinte situação: se esse motor, né, se esse veículo tem esse motor, ele se encontra numa cidade populosa, né, e que tem problemas com o trânsito, fica muito tempo no tráfego. Então, o carro não está andando. Ele não está apresentando quilometragem, está andando muito pouco, mas o veículo fica com o motor ligado. Por quê? Porque tem ar-condicionado, tem que fazer a movimentação conforme os carros vão andando. Então, muitas vezes é indicado a quilometragem para ser feita a substituição desse óleo lubrificante. Mas o óleo lubrificante também tem tempo de utilização. Ou seja, se vocês deixarem um veículo parado por uns 3, 5 anos, vocês vão ver que a quilometragem do óleo não passou, mas o óleo perdeu suas características de lubrificação, ele tem prazo de validade. Então, ele não pode ser utilizado também após um certo período. Então, tem que tomar cuidado com essas informações que muitas vezes, claro, elas são corretas, mas não é só isso que tem que ser levado em consideração. E o óleo é um deles, né? Ele também tem prazo de validade. Então, as manutenções preventivas são as mais são as consideradas, né, em maior quantidade nos motores, porque são as que são mais realizadas também. Então, no motor, as peças elas foram sendo desenvolvidas principalmente em função da melhoria da sua eficiência, né, do seu rendimento, e então eles começaram a ter uma qualidade melhor. E aí não existe mais tanto atrito, né, tanto desgaste quanto antigamente. Eles cada vez mais são produzidos com materiais que possuem melhores características, né, para cada funcionalidade. Então, só que alguns componentes eles devem ser trocados para manutenção daquele bom funcionamento. Um desses componentes são os filtros, tá? Tem filtro de óleo, lubrificante, filtro de combustível, filtro de ar e filtro do canister, que também né, pouco se fala sobre ele, mas ele também tem uma vida útil, tá? Então, o filtro do óleo lubrificante, ele sempre tem que ser substituído junto com o óleo lubrificante, tá bem? Para que tenha, então, a sua máxima eficiência. Digamos que só seja feita a troca do lubrificante, né? O que vai acontecer? Como esse filtro está carregado das sujeiras do óleo anterior, ele vai continuar ali no filtro e pode ser que, por causa da pressão de óleo, né, algumas dessas partículas comecem a ser arrastadas para dentro do sistema. Então, e claro, isso também acaba que aumenta a pressão, porque eu tenho que fazer passar o óleo lubrificante por um sistema que já está sobrecarregado. Então, também pode ser que aumente a pressão de óleo, né, ou dê algum problema no sistema de lubrificação. Então, ele também tem que ser trocado. Muitas vezes as pessoas dizem, ele está bom, não precisa trocar. Só que é um equipamento que, além de ser barato, também a mão de obra é barata para ser feita a substituição. Então, não vale a pena, não vale mesmo a pena manter um componente desses em funcionamento
só porque foi feita a verificação dele, né? Se ele está dentro do período de ser feita a troca, o interessante é fazer mesmo, passa a troca porque aí tu vai ter uma melhoria no teu motor, né? Ele vai continuar tendo um bom, uma boa eficiência, né? Um consumo baixo de combustível, né? Então, o óleo lubrificante também é um desses componentes que tem que ser feita a troca, né? Substituição. Outra manutenção que possui prazo de validade e que também é relacionada à quilometragem, que eu acho que não é correto, né? Porque o motor, ele deveria ter, assim como os tratores, deveria ter um orímetro, que ele mede a quantidade de horas que aquele equipamento trabalhou. Ou seja, se você ligou o motor, ele já está trabalhando, ele já está medindo a quantidade de horas. Isso serve, claro, lá para os tratores para que seja feita, então, a identificação da quantidade de horas para que foi utilizado, né, para fazer tal atividade, né? Até mesmo para quem trabalha com serviços terceirizados para plantio ou colheita, enfim, tu tem um número de horas ali, é cobrado por hora, e essa hora é o motor trabalhando. Bom, então a correia também funciona dessa forma. Se tu ficar andando com o carro o tempo inteiro, é diferente de um carro que ficou muito tempo parado no trânsito e aquela correia fica trabalhando o tempo inteiro. Então, tem que se tomar cuidado. Eu não sei, a princípio não sei, mas se é feita uma média, né? Tipo, de quem... ou se eles trabalham com uma média muito baixa, tipo assim, com um valor muito baixo de utilização dessa correia. A princípio, a troca dela, a substituição, é feita com 60 a 80 quilômetros, 1.000 quilômetros, né? E isso vai depender do fabricante, é claro. Então, tem que ser feita a substituição e muitas vezes essa substituição, o veículo ainda está, a primeira troca ainda está em garantia, né? Então, é feita pela própria concessionária. Claro, em alguns motores também, não somente a correia, mas também os tensores tem que ser feita a substituição, né, por causa dos rolamentos. E se eles tiverem um desgaste nesses rolamentos, é muito provável que essa correia ela comece a sair do seu ponto, né, do seu eixo. E aí começa a sair e ela começa a se desmontar. E aí vai ocorrer o mesmo problema, tá? Que é o quê? Quando a correia sai, né, a mesma coisa que colocar ela fora do ponto. O pistão vai continuar tendo seu movimento, porque é independente, né? A correia dentada ou corrente, né, é utilizada para pegar esse movimento do eixo do motor e transferir lá para o comando de válvulas, né? Também para a bomba d'água, bomba de óleo, muitas vezes também. Outras vezes a bomba de óleo pode ser também por engrenagem, mas aí o que acontece é que essa correia, se ela romper, né, principalmente os pistões vão continuar seu movimento, mas as válvulas vão parar, as válvulas do comando de válvula. E aí o que vai acontecer é que pode sofrer um empenamento, né, uma avaria, tanto nas válvulas, como também no comando de válvulas e também no cabeçote. E aí vai ser muito mais caro do que a correia e o serviço para fazer a substituição dela. Então tem que tomar cuidado com esse componente que é bem crítico. Alguns motores eles vêm com corrente, e aí a corrente, ela, a princípio, a validade dela é muito mais elevada. Então, não é necessário fazer substituição, a não ser que ela venha a ter alguma avaria, né? Outra manutenção preventiva é no sistema de arrefecimento. Tem que ser feita a substituição do líquido de arrefecimento. Muitas vezes não é realizado, mas cada fluido de arrefecimento tem um prazo de validade. Vocês podem encontrar isso no recipiente do fluido, né, que vocês estão comprando. Então, vocês têm que fazer sempre a substituição.
fazer a drenagem toda e depois recolocar. A princípio, alguns fabricantes indicam que deve ser feita a substituição do líquido de arrefecimento a cada 10 mil quilômetros. Então, isso, claro, acho que bastante é feito dentro da concessionária, mas fora, não, depois do período de garantia, não sei se os proprietários, né, de veículos fazem esse tipo ou recebem esse tipo de informação. Muitas vezes, claro, está no manual, né? E, claro, esse líquido de arrefecimento, se ele começar a perder as propriedades dele, né, ele começa a superaquecer os sistemas. Então, tu vai sobrecarregar outros componentes para tentar fazer o resfriamento do motor. Então, para tu melhorar a eficiência do motor, um dos sistemas auxiliares, que é muito importante, é o sistema de arrefecimento. As velas também são componentes que têm um tipo de manutenção preventiva. Ou seja, ela deve ser substituída, de acordo com o fabricante, a cada 10 mil quilômetros, ou por um determinado tempo. O que acontece? Muitas vezes, dentro da concessionária, é feita essas manutenções porque está lá no manual, é exigido pelo fabricante. Mas fora, quando se sai da garantia e se faz essas manutenções, até mesmo na concessionária, mas existe sempre a verificação do proprietário ou do mecânico para averiguar se existe necessidade ou não de se fazer essa troca. Mas um kit de velas não é tão caro e nem o serviço para fazer a sua substituição. É bem fácil. Então, eu também não indico manter as velas só porque elas estão boas, ou fazer algum tipo de manutenção. Tem muita gente que pega, dá uma lixada no eletrodo ali e para que ele feche o contato mais facilmente. Não é indicado, né? Não é indicado, e ele pode provocar alguns problemas. Um dos primeiros, vocês vão ver que vai existir uma vibração diferente no motor. Por quê? Porque algum daqueles pistões, né, daqueles cilindros, não está ocorrendo a combustão, e aí o motor fica desbalanceado. Outros problemas, claro, vocês vão ter perda, né, vai ter um consumo, uma combustão ineficiente e um aumento do consumo, né, porque ele não está calibrando muito bem o motor, tá? Então, é também outro tipo de manutenção que deve ser realizada. Bom, tem algumas manutenções corretivas também. Uma delas que se faz bastante e tem que ser, e que é um sistema bem crítico dentro do sistema de alimentação de combustível, é quanto aos bicos injetores, porque claro que dependendo do bico de injetor, né, bicos injetores dos sistemas de ciclo diesel, eles têm um filtro interno, né, que vai também melhorar essa a aplicação dele, né, porque esses sólidos que vão passando ali pelo bico vai acabando em um desgaste, tá? E aí por isso que ele fica dessa forma aqui. Pode ser por entupimento, pode ser por desgaste, e aí começa a ter problemas na sua injeção. Dá para ver aqui, esse aqui é um equipamento especial, né, para ser feito esse tipo de análise, né, dos bicos, e dá para ver que esses três até estão bem parecidos aqui a vazão deles. Mas esse primeiro aqui, dá para ver que está abaixo. Então, já tem problemas nesses bicos, e então eles devem ser feita a limpeza ou substituídos, dependendo do problema, né? Então, e também quanto a formato do jato, né? Dependendo do bico, ele tem um formato que é específico dele e foi projetado para isso. Então, ele deve ser levado em consideração também, porque muitas vezes o volume ele pode ser o mesmo, pode ser o volume de injeção, ele está muito parecido com os demais, mas o jato que ele provoca que pode ser um problema, né? Principalmente no sistema de injeção a diesel, onde tem a câmara de combustão fica na própria cabeça do pistão. Então, se ele está injetando fora daquele espaço do pistão, digamos assim, está fora do padrão, né? Para que ele foi projetado,
tá? Então, tem que ser feito esse diagnóstico e é um equipamento específico para ser feito essa análise. Bom, ainda agora em manutenções corretivas, muitas vezes o que acontece é que tá ocorrendo um problema e não se vê, né? Então, esses sistemas de injeção eletrônica, sistemas eletrônicos, né, que vieram para facilitar, eles têm, então, um diagnóstico, né? Eles chamam de scanner, né? Vão fazer o escaneamento do carro. Então, eles conectam ali na unidade de comando e coletam um monte de informações dos sensores, né, e atuadores para ver se eles estão em boas condições. Tá? Então, esse é um tipo de manutenção corretiva, ou seja, já ocorreu o problema está ali e eu tenho que fazer a substituição. Claro, se for um problema tipo rolamento ele tu consegue ouvir, né? Porque ele gera um ruído, né? Se vocês estão vendo que o motor está superaquecendo, pode ser que seja um problema da válvula, né, de abertura do líquido que vai para o radiador. Então, tem alguns problemas que, claro, vocês, com o tempo, vocês vão tomando o corpo, né, com a experiência. Mas esse scanner, né, ele já possui, já tem uma facilidade em cima disso, porque tu vai verificar os erros que apresentam, né, no escaneamento. Então, se aqueles sensores possuem um problema, ou os atuadores, eles vão indicar no scanner, e aí tu consegue ter uma verificação mais rápida, e aí tu consegue fazer a substituição daquele problema. O que acontece muitas vezes, aconteceu com uma Lifan X60 que eu tinha, já vendi, ela tinha um problema na bomba injetora, aliás, na bomba de combustível. Na bomba de combustível, ela estava com uma baixa pressão, ela falhava, quando ela aquecia demais, ela perdia a vedação e parava de mandar aquela pressão toda pro carro, pro motor. E aí, só que não acusava o erro, era um erro intermitente. Então, o que acontece? Foram várias oficinas que eu passei, nenhum sabia do que poderia ser. E aí, uma oficina, o cara pegou e colocou um equipamento que é mecânico, colocou um manômetro, né, na linha e viu que a pressão que estava chegando até os bicos era baixa. E aí ele disse, é a bomba. E aí ele foi lá e substituiu. Então, muitas vezes, o que acontece é que nas manutenções corretivas, tu tem que fazer outro tipo de análise além desse aqui, né? Além do scanner. Ele não vai te dar todas as informações. Pode ser que ele dê a informação, mas da onde? Da onde existe o sensor, né? Onde existe a informação. E claro, se for um erro intermitente, como é chamado, ele ora apresenta, ora não apresenta, né? Mesmo estando com o sinal indicador no painel de que existe um problema no sistema de injeção. Pode ser vários problemas, né? Pode ser, porque o sistema de alimentação de combustível, nós vimos que são vários componentes. Só que ele acende só um indicador, não acende de todos os sensores. Então, nós temos que identificar, né, com esse equipamento, qual dentre esses sensores ou atuadores do sistema de alimentação de combustível é que tem o problema, né? E aí, nesse caso, foi feito um outro, né, com esse veículo que eu falei, foi feita uma outra análise mecânica, né, e se descobriu. Aí foi feita a substituição, colocaram uma bomba, funcionou tranquilamente. E esse problema já estava ocorrendo há 6 meses, né, e quando ocorria, eu levava para a oficina e eles não conseguiam identificar. Bom, e as preditivas, né? Nós falamos das preventivas, das corretivas. Claro que dentre essas aí, existem várias manutenções. Eu não faço parte aqui ficar explicando como é que você faz a troca da correia dentada, né? O que tem que ser tirado, que isso aí seria um curso específico de manutenção de motores. Levaria muito tempo. Aqui é só para indicar, só para vocês terem a noção de como essas manutenções são identificadas no veículo, tá? E dentre essas, né, vocês vão ter que entender, tipo, o que é preventivo? O que tem que ser substituído sempre? Se vocês forem trabalhar numa oficina, né, ou numa concessionária, vocês têm que ter essa noção do que é feito
quais são os problemas, falhas e o que vocês têm que fazer para identificar e depois para sanar o problema. Então, num painel, claro que aqui é um painel cheio de instrumentos, né? São vários, né? Alguns deles, claro, não tem nada a ver com motor. Nós estamos falando aqui só de motores. Então, alguns que são relacionados a motores, eles indicam, né? Como eu falei desse problema, o veículo até ficava andando, ele só tinha problema quando era utilizado por muito tempo, o sistema aquecia e ele perdia a vedação, né? E aí é que ligava a luzinha. Então, ele começou a ligar a luz há um bom tempo, né? Desse veículo que eu estava falando, e ele aparecia o problema na injeção eletrônica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o símbolo, é um motorzinho. Esse aqui, ó. Tá? Então, esse símbolo aqui aparecia no painel e não acontecia nada, né? No início. Então, ele já estava me indicando de forma preditiva que existia um problema no sistema de injeção eletrônica, tá? Então, muitas vezes, no painel é indicado um problema que ocorreu de uma vez só, né? Mas que tem que ser feita a verificação antes que dê um problema maior, tá? No meu caso, só tive que fazer a substituição da bomba de combustível, que era esse o problema. Ele não afetou outros problemas, outros componentes, né? Não gerou outros, tá? Então, existe também esse tipo de manutenção preditiva, onde vocês vão monitorar aqueles sistemas, tá? Via o quê? Via sensores que são indicados para vocês. Tá bem? Então, a princípio, são esses três os sistemas, as manutenções realizadas nos veículos. Claro, novamente, são várias manutenções que podem ser realizadas nos motores, em todos aqueles componentes que nós vimos, né? Imagine, tipo, fundir o motor. Por quê? Porque faltou pressão no óleo. Pressão no óleo que é indicado no painel para vocês. Pressão do óleo. Pressão do óleo, tá? Pressão do óleo lubrificante baixou, ou seja, teve um problema na lubrificação, aumentou o atrito, porque não houve lubrificação, aumentou a temperatura, fundiu o motor. O que tem que ser feito? Tem que ser feita uma manutenção corretiva, que é o quê? Substituição do kit, né? Fazer usinagem em cabeçote, né? Vai ter que fazer ter que desmontar ele, trocar a parte de vedação, né, montagem, né, e depois colocar a parte no ponto, né, colocar o sincronismo tanto na ignição quanto na... Então, olha só, tem um monte de componente que pode ser dado manutenção, não dá para ver todos. Então, a princípio, você tem que identificar o que deve ser feito de forma preventiva, corretiva e preditiva. Tá bem? Espero que tenham gostado. Essa aqui, então, foi a última parte da aula 13, né? E na próxima, então, nós vamos ver as turbinas a vapor e turbinas a gás. Então, até a próxima.